Olá! No Dois Pontos de hoje vamos conversar com os escritores Sânzio de Azevedo e Pedro Salgueiro. Sânzio é ensaísta, poeta e professor do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará. Dentre seus trabalhos acadêmicos publicados, destacamos a Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará. E mais recentemente, na poesia, Lanternas Cor de Aurora, uma coletânea de haikais. Pedro é servidor da Justiça Federal e tem se dedicado ao conto, estreando com O Peso do Morto. Fortaleza Voadora, reunindo crônicas, é sua publicação mais recente. Você sabe para que serve a poesia? Qual a definição de conto? Estas e outras questões serão tratadas aqui, nesta agradável conversa com Pedro Salgueiro e Sânzio de Azevedo. Te odeio, Fortaleza, e teus vices cublinhos, teus louros demais e teu ouro de menos, teus poetas demais e tua poesia de menos. Odeio essa arrogância inglesa e suas colunas sociais, os novos ricos comprando e mal pagos, e toda essa crônica mundana de exaltação ao bode ioiô, e teus palhaços demais e teu riso de menos, e teus turistas demais e teu conforto de menos. O poeta, ele escreve quando ele sente alguma coisa, ele quer extravasar, então serviria para isso. E quanto ao leitor, para se deliciar com a poesia, se essa poesia valer alguma coisa, né? É o que me parece. É muito difícil dizer o sentido, a razão de uma obra literária, né? Em Alcobaça eleva-se o mosteiro que em plena Idade Média foi erguido quando de Santarém o forasteiro mouro se viu sob armas expelido. Cheio de contrição como um romeiro, olha os arcos soberbos e duvido estar mesmo num templo concebido pelo conquistador, o rei primeiro. Diante de mim, os túmulos augustos de Pedro e Inês, magníficos, vetustos, guardam o ardor dos trágicos amores. Quedo-me absorto a contemplá-los quando sinto a envolver tão seculares dores a sombra imensa de Camões sonhando. O Ceará tem um poeta por metro quadrado, né? Eu acho que se fizer uma estatística aí no IBGE vai dar mais escritor do que a população mesmo, né? Porque tem uns que são contistas, poetas, críticos. Isso é muito bom, quem dera que todo mundo tivesse algum tipo de arte, não só a literatura, mas fotografia, dança. Se todo mundo tivesse um pouco uma ligação com a arte, acho que o mundo com certeza seria melhor. Ouvi alguém um dia dizer que com a internet o livro ia se acabar, e na hora eu perguntei, da mesma maneira como o cinema se acabou com a televisão. Acabou com a televisão. Na verdade, não é bem assim. O livro continua, há pessoas que sentem prazer em ler o livro, há pessoas, e existem os sebos, porque não é só por causa das obras raras, há pessoas que gostam de ler edições antigas, dependendo até do tipo, né, da forma tipográfica do livro, cheiro, quer dizer, o cheiro do livro, tudo isso pesa. Eu acho que o livro nunca vai desaparecer, entende? Nunca vai desaparecer. Sempre haverá alguém interessado em adquirir livros ou em ler livros e também escrever. Agora, quanto a isso que o Salgueiro falou, que há muitos escritores, isso é verdade. Agora, o tempo se encarrega de fazer a triagem, né? A triagem. Você vê, por exemplo, o meu orientador no doutorado no Rio de Janeiro, Afrânio Coutinho, foi muito feliz quando se lembrou de citar Valentim Magalhães. Não há um livro do fim do século XIX para o século XX que não fala em Valentim Magalhães. De hoje ninguém sabe quem é, porque era um nome que tinha importância mais social do que literária. Ele era dono da revista A Semana, onde todo mundo escrevia. Então todo mundo elogiava Valentim Magalhães. De hoje, cadê? Né? Então só ficam aqueles que realmente têm alguma coisa a dizer. O nível de leitura no Brasil é um dos mais baixos, né? Até da América, né? Então, eu acredito que tem menos escritores do que outros países, né? E no Brasil há uma tendência a aumentar o número de escritores, porque com a internet eu acho que todo mundo se arrisca a escrever alguma coisa, montar um blog ou fazer alguma coisa. Tem aumentado muito entre os jovens esse interesse por fazer blogs, por fazer literatura, por fazer... Às vezes uma literatura bem confessional, que o blog é próprio para isso, né? Mas eu acho que há uma tendência a aumentar essa quantidade. Agora, se vai melhorar a qualidade, isso aí só o tempo que vai... Praça dos Leões. Ali, bem ladinho do Palácio da Luz, debaixo dos benjamins centenários, 2 jogadores de damas arranham as pedras no tabuleiro da tarde. Vez por outra, um deles se levanta para urinar na porta da velha academia.
sem desconfiar sequer que eles é que são imortais. A ideia do edital é uma ideia muito válida, né? É uma ideia interessante, porque ela dá chance a todos, né? Através de concurso. Quer dizer, o mais jovem concorre com o mais antigo nas letras, né? Mas isso não quer dizer que vai resolver o problema da literatura, não. Até porque a maioria dos escritores desses editais acabam publicando por gráficas, né? E o livro acaba morrendo por aqui mesmo. Eu acho que o problema mais sério seria um problema de uma editora. Você vê estados como o Rio Grande do Sul, que tem 3 editoras, lá as edições se esgotam por lá mesmo, né? Há convênio entre a Secretaria de Educação, escritores dando palestra no interior todo, e isso faz com que uma literatura saia da casca, né? Não é o simples fato de ter um edital e o sujeito o escritor lançar uma obra que vai resolver. Mas já é alguma coisa, né? Esses 2 editais, o da Prefeitura e do Estado, o do Estado já está no terceiro, né? O da Prefeitura é o primeiro, mas já da Prefeitura 15 pessoas ganharam esse edital, vão ser 15 livros publicados, né? Se vai morrer no fundo do poço, como dizia Moreira Campos, né? Ficar na província é uma coisa, mas que estão sendo publicados vão deixar o registro para sempre, né? O grande problema é a distribuição, né? Esse é que é o problema do livro cearense, é a distribuição. O livro, permita que eu fale de mim mesmo, eu publiquei um livro aí, o Parnasianismo na Poesia Brasileira. O Wilson Martins, que recebeu o livro, escreveu um artigo no Globo, mas o livro não circula no resto do país. Não tinha nem como uma pessoa querer comprar um leitor. Várias pessoas, inclusive eu mandei exemplares para pessoas de fora. Eu publiquei O Peso do Morto em 95, né? Foi a época que eu conheci o professor Santos de Azevedo. Logo em seguida a publicação do Peso do Morto em 95. O Espantalho em 96, que já foi publicado graças a ele, que levou para o Dr. Martins Filho. Em 2000 eu publiquei Brincar com Armas, já um livro que já tinha sido premiado na França e interessou ao José Mário Pereira, que é o editor da Top Books do Rio, né? E a partir daí eu não publiquei mais nada. Quando foi em 2005 a UFC me convidou para participar do programa do vestibular, ser um entre os 10 autores da UFC. Aí eu organizei uma coletânea dos livros anteriores, que chama Dos Valores do Inimigo, né? Quando foi esse ano eu publiquei o de crônicas, chamado Fortaleza Voadora, que acaba de sair. São meus livros, né? Juntando todos, eu acho que não fica em pé. Eu estreei na poesia, até pela mão de Guilherme de Almeida, que escreveu a orelha do livro, em 1966, com o livro Cantos da Longa Ausência. Eu estava em São Paulo com saudade do Ceará, né? Depois, em 86, publiquei Canto Efêmero. Em 99, Cantos da Antevéspera, e agora em 2006, esse de Haikais, Lanternas, Cor de Aurora, cujo título foi dado pela Fernanda, minha mulher. Haikai, que alguns chamam Haikai, é um poema sintético, de origem japonesa. Ele é composto de 17 sílabas, 5, 7 e 5, né? Ao qual o grande divulgador, quem consagrou o Haikai foi Matsuo Basho, né? E então o Haikai era sem rima originalmente, mas em 1936 Guilherme de Almeida pôs a rima do primeiro com o terceiro e rima leonina, ou seja, rima interna no segundo verso. O conto nunca se prestou a definições, né? Muitos tentaram defini-los. Quanto mais se define e aprisiona, mais na geração seguinte há uma liberdade total. Mário de Andrade chegou ao extremo de dizer que conto é tudo que o autor imagina como conto, ou diz que é conto, né? Eu acredito que não seja tanto, né? Mas tem que ter uma história bem contada, né? Tem que ter Hoje em dia não precisa mais nem da história, né? A partir de Tchekov, de Catherine Mansfield, não precisou mais nem de ter uma história bem contada, basta ter um clima, né? Um momento. Hoje ele se confunde muito, às vezes, com a crônica, um pouco com o poema em prosa, né? Mas ele não se presta, eu acho que nunca vai se prestar a definições fechadas, né? O que eu não li, não gostei. Meu Deus, é difícil. Olha, eu diria, não é bem não gostei, não li a literatura contemporânea que não é dos meus amigos, como Pedro Salgueiro, que não é dos meus conterrâneos e contemporâneos. Eu, há muito tempo, reduzi
corpus, né, das minhas atuações ao século XIX e uma parte do século XX, porque não dá para você ler tudo. Então houve uma época em que eu queria ler todos os autores. Aí hoje um cidadão chega para mim e pergunta pelo último livro aí de fulano de tal. Não, eu não leio os autores atuais. Não é esnobação, não, é porque não dá mesmo para isso. Tanto que na universidade eu dou aula de literatura brasileira 1, que pega do barroco até o romantismo, brasileira 2, que pega do realismo, parnasianismo, simbolismo e teoria do verso, que aí é outra coisa, né? E na cearense eu fico com a cearense 1, que pega até o pré-modernismo, e eu nem gosto desse termo pré-modernismo, eu prefiro o termo criado por Tasso da Silveira, sincretismo. Eu comecei a escrever na década de 80, publicar na década de 90, né? A gente fez um almanaque de contos cearenses, que a gente juntou, além dos escritores antigos, né? Como Adolfo Caminha, que foi preparado pelo professor Sandro de Azevedo, Moreira Campos, contos inéditos em livro de Moreira Campos. A gente lançou nesse almanaque de contos cearenses praticamente toda a geração 90. Todos os contistas que começaram a escrever a partir dos anos 90, né? E a partir daí eu tenho acompanhado tudo que se escreve em conto no Ceará. E, inclusive, recentemente a gente fundou uma revista, Caos Portátil, que tem publicado muito autor novo, né? Muito menino ainda com 18, 19 anos, né? E muito boa qualidade dos contos, né? Inclusive o professor Sandro de Azevedo estreou no conto, né? Já em algumas revistas, e na Caos Portátil ele lançou um dos contos, né? A Capa de Chuva, né? Meus contos vão ficar mesmo em revista, em jornal. Eu nunca vou reuni-los, apesar do Caio Porfírio Carneiro e o Pedro Salgueiro insistirem em reunir, mas eu não quero me queimar, não. O Dois Pontos vai para um breve intervalo e voltamos já, com Sanzio de Azevedo e Pedro Salgueiro. Continuamos conversando com os escritores Pedro Salgueiro e Sanzio de Azevedo. Agora vamos saber que autores eles gostam de reler, como surge a inspiração e a opinião deles sobre novos escritores. Tessia Montenegro é um bom nome da literatura recente, Dimas Carvalho é outro nome de expressão, Ronaldo Corrêa de Brito. A gente sempre, quando cita, a gente comete a omissão, né, o deslize de esquecer os bons escritores, Astolfo Lima Sandi, muitos outros. Nilton Maciel, que já é de outra geração, mas que são autores que continuam produzindo muito e muito bem, né? O coqueiro arqueado balança a copa que dança longe no passado. Olha, a perguntas terríveis. O que o cidadão sente quando escreve um poema? Em primeiro lugar, eu passei muito tempo me considerando um poeta bissexto. Hoje, com poemas em mais de 10 antologias e 4 livros de poemas, eu acho que não dá mais para me chamar de bissexto. Posso até ser um mau poeta, mas bissexto nem tanto. Mas eu não sou visitado pela poesia muito frequentemente. É interessante, eu tenho discutido isso até com algumas pessoas, até do porte de um Francisco Carvalho, né, que acredita que a inspiração não existe. Eu digo, olha, pode-se inventar outro nome para isso, mas que há uma predisposição a. Inclusive, já que eu devo falar sobre mim mesmo, eu preferia falar sobre outrem, mas o caso dos haikais. Eu escrevi meia dúzia de haikais no meu livro Cantos da Antevéspera. E um belo dia, um dia de chuva, longe daqui, eu tive a ideia de um haikai e fiz outro e fiz 12 seguidos. Quer dizer, se isso não for inspiração, eu não sei que nome dá isso, né? O certo é que às vezes, uma coisa é certa, eu particularmente não consigo fazer um poema porque queira. Se alguém disser, faça aí um soneto, aí eu me sentar a fazer um soneto, eu não faço coisa nenhuma. E meu pai, por sinal, só escrevia andando, né? Um dia, quando eu era adolescente, comecei a escrever, aí eu vou fazer um soneto sobre Fortaleza, me sentei, peguei caneta e tudo, meu pai ficou andando da porta da rua para a porta da cozinha,
Daí a pouco me entregou um soneto muito bonito que terminava falando da fortaleza antiga, e onde cabelos a revoar dispersos, eu escrevi os meus primeiros versos ao rosário de luz dos combustores. Aí eu rasguei o meu e desisti. Mas é assim, meu pai de vez em quando fazia, mas ele era poeta de verdade, né? Otacílio de Azevedo. Papai era poeta, eu sou um poeta menor. O professor Santos de Azevedo tem uma coisa que prejudicou, vamos dizer, a carreira dele como poeta, ou como contista que ele vai ser, né? Se depender de mim e do Caio Porfírio Carneiro, o que prejudicou foi o fato dele ter se destacado cedo e logo, né, no ensaio, né, principalmente da literatura cearense, do simbolismo, padaria espiritual, né? Isso deve ter prejudicado muito a sua imagem, né? Acho que ainda hoje tem pessoas que não sabem que você... Como é que você reage a isso? Às vezes a pessoa não sabe que você é um poeta e bom poeta. Bom, na verdade, bom poeta eu não sei se eu sou, mas a verdade é que eu já me acostumei. Eu disse até há pouco que eu me considerava um poeta bissexto, então eu já estou bem acostumado a não ser considerado um poeta. Eu até me admiro quando alguém me pede poemas para uma antologia. Ou cearense ou não, como Assis Brasil me colocou na poesia cearense do século XX, ele pôs poemas meus. Eu até me admiro, sinceramente. Então a verdade é essa, eu ainda me considero um pouco diletante na poesia, mas justamente pelo fato de a minha obra de mais peso, o melhor, digamos assim, o fato de ser a obra ensaística, acabou ofuscando, e eu dou razão a quem não se lembre de que eu sou poeta, né? Inclusive, eu até brinquei uma vez com o Arthur Eduardo Benevides, porque ele citou vários poetas cearenses, não me citou, aí disse, não, é porque você é mesmo ensaísta. Depois ele publicou uma antologia de poetas bissextos e não me colocou. Depois eu digo, rapaz, eu nem bissexto eu sou. E ele ficou assim, eu digo, não se incomode não, que eu não ligo para isso não. Mas, na verdade, esses haikais aí, na verdade, é porque eu consegui reunir 62, aí eu achei que valia a pena não perder, né? E há quem goste desses haikais, o importante é isso. Olha, eu tô chegando na idade da releitura, né? Porque até os 35, 36, eu estava na descoberta, na época da descoberta dos bons livros, bons autores. Então, às vezes, eu até digo que eu estou começando a ficar velho porque eu já estou começando a reler, a gostar de determinados autores, ter sempre em cabeceira. Tem alguns autores que eu sempre estou relendo, né? Graciliano Ramos, né? Moreira Campos, Juan Carlos Onetti, que é um uruguaio que eu adoro. Então, começo a ter predileções, ter livros de cabeceira, né? Isso é um problema, né? Porque eu estou ficando já velho, né? Quanto à releitura, no meu caso é o seguinte, por obrigação, por dever de ofício, como professor, eu reli muito obras como os romances cearenses, tive que preparar edições de livros e eu vivo, mas mesmo sem ser por dever de ofício, há aqueles livros de que eu gosto e então releio. O Pedro Nava dizia, eu sou um grande releitor. Às vezes eu acho melhor ler um livro que eu já sei que é bom, reler um livro que eu já sei que é bom, do que arriscar num que vai me decepcionar depois. É isso que acontece. Eu recentemente encontrei, né, pela primeira vez em português, apesar de 50 anos de atraso, Vida Breve, de Juan Carlos Onetti. E para mim foi um achado, porque eu já tinha tentado ler em espanhol, né? E eu sempre costumo dizer que eu me orgulho muito de só ser analfabeto em português, né? E lia com dificuldade. Quando um belo dia eu estava na livraria e encontrei o Vida Breve, com 50 anos de atraso, e ainda hoje estou relendo alguns trechos do belíssimo livro do mestre uruguaio, né? Recentemente eu li um livro de memórias de um escritor pouco conhecido, que eu conheci na Academia Brasileira de Letras, pouco antes de ele falecer, Marcos Almir Madeira. E depois de ele falecer, a Academia Brasileira de Letras editou o livro Na Província e na Corte. É um livro de memórias, em que ele conta passagens, em que ele conversou inclusive com Alberto de Oliveira, quando era menino, e eu gostei muito desse livro. Até há pouco tempo eu tinha muitos, tinha o começo da Metamorfose do Kafka, eu li a primeira página de cor, né? Versos íntimos do Augusto Santos. Às vezes ninguém assistiu ao Informidável Enterro da Tua Última Quimera, somente a solidão. Quer dizer, eu tinha muitos, mas eu acho que também pelo fator da idade eu estou começando a ter dificuldades. Alguns trechos de Machado também, que eu sabia de
sabia de cor. Às vezes quando eu começo a reler, às vezes eu nem estou lendo com os olhos, assim com a mente, né? Alguns trechos de Graciliano, algumas partes de infância, que foi um livro de Graciliano que eu li, eu acho, para mais de 10 vezes, eu acho que alguns contos eu sei com certeza, alguns trechos eu sei com certeza de cor, né? Bom, poemas de cor eu sei inúmeros, mas eu sei sonetos inteiros. Agora, eu diria então só uma estrofe. Não aprofundes nunca nem pesquises o segredo das almas que procuras. Elas guardam surpresas infelizes a quem lhes desce as convulsões obscuras. Contenta-te com amá-las se as bendizes, se te parecem límpidas e puras, pois se às vezes nos frutos há doçuras, há sempre um gosto amargo nas raízes. Cada conto é diferente, cada um nasce. Às vezes passam 10 anos. Eu tenho contos que passaram 10 anos, né? Passou 10 anos na minha cabeça e um belo dia ele saiu, né? Tem outros que às vezes sai fácil. Quando sai muito fácil eu desconfio que algum resquício de leitura. Então eu já passo a dar uma olhada, olha, será que eu não estou copiando alguma coisa? Mas cada um é diferente. Às vezes você está numa mesa de um bar e você lembra daquele tema, né? Outras vezes você escuta uma conversa. Outra lendo um livro, né? Eu gostaria de perguntar ao Pedro como foi que ele escreveu o conto Um Velho. Parece que é um velho, é um conto belíssimo que ele até dedicou a mim porque eu gosto demais desse conto. Como foi que nasceu aquele conto? Pois é, um conto que eu não ia nem incluir em livro, né? Porque não dava muito valor, até que um belo dia o professor Sandro de Azevedo disse que adorava o conto. Mas para mim era mais uma crônica, né? Eu entrei no ônibus, né? Que eu só ando de ônibus, eu não dirijo, eu só ando de ônibus. E isso me torna muito próximo das conversas, né? Certa vez eu estava num ônibus na Santos Dumont e uma pessoa conversando com outra, contando uma história meio indiscreta. E eu fui lá, perdi minha parada, desci 3 paradas depois. E o pior, a pessoa não terminou a história, deu vontade de dar um cascudo na pessoa, né? E esse conto estava dentro do ônibus e um velhinho entrou no ônibus, achando que ainda era novo, muito bonito, passou a paquerar com as meninas, né? E uma das meninas mais sensível, pegou o velhinho, botou na cadeira, sentou. Isso ele parece que diminuiu de tamanho, ele tinha 1,5 metro, passou a ter 1 metro, porque ele se encolheu, né? Deve ter sido muito doloroso. Isso me instigou a fazer Ele pensava que ela ia... Depois eu ofereci o conto ao professor Sanzio, e muita gente hoje me pergunta se o velhinho era eles, não. Isso é campeão. A conversa está boa, mas temos que encerrar. E aí, gostou? Então mande sugestões e comentários para o nosso endereço eletrônico, @unifor.br. Até a próxima!